foi divulgada hoje uma nova pesquisa Genial Quest para a presidência da República. Vou mostrar o resultado para vocês aqui no nosso telão, para daqui a pouco a Má jogar para análise aí com o nosso time. Pessoal, vamos lá. O ex-presidente Lula aparece à frente nesta pesquisa Genial Quest com 46% das intenções de voto. Melhorou um pouquinho em relação à última. Jair Bolsonaro está no patamar dos 33%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 6%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 5% nesta pesquisa. Temos mais uma tela. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1% das intenções de voto. Aqueles que ainda estão indecisos, 5%. Brancos nulos e aqueles que dizem que não vão votar, 4%. Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram, assim como o Padre Kelmon, do PTB. Leonardo Péricles, da Unidade Popular, e José Maria Emael, do Democracia Cristã, também não pontuaram. Vamos ver a intenção de voto agora num provável ou num segundo turno, estimulado para presidente da República. Vamos ver. Lula, do PT, se tiver um segundo turno com Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, leva o segundo turno com 52% contra 38% das intenções de voto, segundo a pesquisa Genial Quest de agora. Indecisos, 4%, brancos nulos não vão votar, 6%. E a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Bom, vamos chamar agora Gustavo Uribe, Basília Rodrigues e Alexandre Borges. Olha que time maravilhoso. Podia congelar aqui, ó. Já estava tudo certo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Prazer, Evandro. Muito bom estar aqui com vocês. E o cafezinho tomado, porque essa semana será longa, né? Emendaremos aí até a próxima semana e assim vai se tiver segundo turno ou não. Gente, bom, a gente trouxe aí então essa pesquisa da Genial Quest falando que tem uma oscilação, né, no quadro geral do ex-presidente Lula, 1 ponto cresceu, está 13 pontos à frente do presidente Bolsonaro. E a gente trouxe aqui na abertura, né, o fato de que o ex-presidente cresceu no Nordeste e entre os mais pobres, dois aspectos aí que ele já ia muito bem. Já o presidente Bolsonaro estagnou entre evangélicos e perdeu espaço entre os homens, que eram 2 públicos importantes para ele também, né, Basília? Bom dia. Oi, tudo bem? Muito bom dia, Marcela, também Cine, meus amigos aqui na tela, Alexandre e Uribe. Me chamou a atenção nessa pesquisa uma pergunta que foi feita especialmente para o eleitor. Você deixaria de votar em outro candidato para votar em Lula já no primeiro turno? E boa parte das pessoas respondeu que não. Ou seja, muitas pessoas ainda rechaçam o chamado voto útil, né? Quando fala da expectativa de vitória. Mudaria o seu voto para Lula vencer já no primeiro turno? 66% das pessoas pesquisadas responderam que não fariam isso. Há ainda um recorte sobre os eleitores de Ciro e os eleitores de Tebet. Os eleitores de Tebet estão mais convictos do que os eleitores de Ciro, mas ambos aí responderam, em sua maioria, que não abandonariam os seus candidatos originais caso tivessem que votar em Lula para encerrar logo esse jogo em primeiro turno. Essa é uma pesquisa mais específica para saber ali diretamente com esse eleitorado que está sendo muito assediado pelas correntes que querem imprimir o voto útil já agora no primeiro turno, o que eles fariam, né? Mas na prática, quando a gente olha os dados gerais da pesquisa, há uma melhora para alguém que já estava vencendo nas pesquisas eleitorais, continua crescendo na intenção de votos. Aí eu estou falando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um tipo de estagnação por parte do atual presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula, ele tem vantagem ampla ali no eleitorado do Nordeste, conseguiu ganhar alguns pontos entre eleitores evangélicos, que é um celeiro eleitoral mais identificado com Jair Bolsonaro. Bolsonaro continua sendo o favorito
favorito dos evangélicos. Mas, como você bem colocou, essa adesão estagnou. Então, algumas estratégias, algo que a gente vem falando já há uma semana, mais ou menos, mostraram ao que vieram, né? Já geraram seus efeitos. Ou as estratégias tiveram efeito nulo, no caso do aumento, do reajuste no Auxílio Brasil, ou estas estratégias já bateram aí no teto do que poderiam impactar nos números agora. Bom, daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer a análise sobre os aspectos econômicos que mobilizaram as pessoas que foram ouvidas nesta pesquisa Genial Quest. Mas contigo, Uribe, eu gostaria de discutir um pouco dessa transição do eleitorado masculino de Bolsonaro para Lula. E por que eu digo essa transição? Conversei com o Felipe Nunes mais cedo, que coordena essa pesquisa Genial Quest, e ele me explicou que essa percepção da redução do número de homens que votariam em Bolsonaro é porque parte desse grupo mudou o voto para Lula e principalmente na região Nordeste. Então havia uma permanência de homens na região Nordeste que apoiava Bolsonaro, mas que diante das questões econômicas decidiu fazer essa transição para Lula, aumentando inclusive o resultado total de Lula no Nordeste. Qual que é a importância disso nessa reta final de campanha, principalmente para o candidato do PT? É importante. O que a gente estava falando, Cine, é o chamado viés de confirmação. Muitas vezes, quando o eleitor muda para outro candidato, ele também passa a avaliar diferentemente o governo atual. E a gente pode ver isso agora na rejeição ao governo de Jair Bolsonaro. Mas inicialmente, bom dia a todos, nas vésperas da eleição, batendo a porta. Bom dia, Marcela, bom dia, Alexandre, bom dia, Basília, bom dia, Cine. Se a gente for analisar a avaliação atual do governo Bolsonaro, a rejeição passou de 39 para 42. Isso é preocupante para o Palácio do Planalto, porque é justamente esse o teto. Quanto maior a rejeição em avaliação do governo, mais você impõe um teto de estagnação. Se Jair Bolsonaro, como ele estava melhorando a avaliação da gestão atual, a gente via uma oscilação positiva também na intenção de voto. Então foi colocado um teto até mais baixo agora e que explica ele estar empacado nas pesquisas de intenção de voto. E onde foi puxada essa avaliação negativa? Justamente neste ponto que você falou, Cine, no Nordeste. A avaliação negativa cresceu de 48 para 55, e entre aqueles também que recebem o Auxílio Brasil, de 41 a 45. E é justamente nesse eleitorado masculino e do Nordeste que Lula cresceu bastante, teve um novo fôlego para oscilar positivamente. Voto masculino passou de 42 para 45, intenção de voto a Lula. Jovens também e idosos, que eram dois flancos que Lula vinha trabalhando contra a abstenção. A Basília Rodrigues trouxe a informação daquele viés de programas de governo mais para os idosos e a super live feita por Lula para dialogar com os jovens. Entre os jovens, cresceu a intenção de voto para Lula, de 42 para 45, entre os idosos, de 48 para 51. No Nordeste, 60 para 65, ou seja, as estratégias na fase final de Luiz Inácio Lula da Silva estão dando certo e estão fazendo com que a avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro aumente. A gente pode ver também que a gente tem uma diferença em relação a 2018, que ajuda a explicar por que Lula está na frente de Bolsonaro. É a classe média. Em 2018, Bolsonaro tinha uma larga vantagem em Fernando Haddad entre aquele eleitorado de 2 a 5 salários mínimos. Ganhou de braçada. Agora a gente vê um cenário um pouco mais difícil, com Lula à frente ainda na margem de erro. Lula apresenta entre 2 a 5 salários mínimos 42% e Bolsonaro 36%. Por que eu falo na margem de erro? Porque quando você diminui o escopo, a margem de erro aumenta. Não é a mesma margem de erro da pesquisa inteira. Então o que a gente pode observar é que a campanha do PT está sendo bem sucedida para virar votos e também aumentar a rejeição à avaliação do governo Jair Bolsonaro, que é preocupante, que acaba colocando então uma atadura na candidatura dele e assim ele não consegue crescer. Bom, Borges, o que a gente pode destacar também que um dos principais efeitos disso, né, desse crescimento de intenção de voto para o ex-presidente Lula é a questão da economia, né? Tem até um recorte que a gente trouxe que a maioria dos eleitores vê uma piora quando o assunto é gasto com alimentação, inclusive nas classes mais altas, não só nas classes baixas, né? Como que você avalia isso? Bom dia, Marcela, Evandro, Uribe, Basília, todos que estão assistindo.
Olha, realmente o mundo real é um pouco diferente do mundo pintado pelo Paulo Guedes, né? Aquele mundo onde ninguém está na rua com fome, ninguém está vendendo água no sinal, ou semáforo, ou farol, dependendo da região do país. E o mundo real é um pouco diferente, né, do que se tenta vender em palestra na Faria Lima, né? Quer dizer, o mundo real é, sim, de um país com grandes problemas sociais, e a inflação, que é um problema real do país, mesmo com alguma uma deflação fabricada por um caminhão de dinheiro público jogado aí às vésperas da eleição para dar a impressão de que a inflação está recuando, e também um pouco de reflexo do que acontece em outros países, mas, no geral, as pessoas estão realmente passando por uma situação econômica muito difícil. Agora, o motivo real da mudança aparente de votos, aí não é nem a pesquisa quantitativa que dá, é a pesquisa qualitativa. Então, quando os líderes de institutos de pesquisa falam, eles fazem essas interpretações, eu tendo a acreditar que ele está conduzindo pesquisas qualitativas e sabem de coisas que a gente não sabe, né? Que eles estão ali olhando e vendo o que o eleitor está falando dentro daquelas salas espelhadas, porque é assim que você consegue fazer uma leitura mais subjetiva, qualitativa, literalmente, do que as pessoas estão falando em relação à sua mudança de voto. Uma coisa que é um fenômeno de todas as eleições, e essa eventualmente que não vai ser diferente, é muitos eleitores, eles se decidem na reta final, nos últimos dias. Eles se tocam que tem que escolher um candidato ali 2, 3, 4 dias antes da eleição, começam a perguntar para os amigos, para os parentes, ou participam de conversas no trabalho, ou começam a ler as mensagens que recebe na sua rede social, no seu zap, enfim. E aí ele começa a se decidir. Isso é mais importante ainda quando você vai descendo ali para governador, senador, deputado, que, pela força dos dois principais candidatos, você tem aí muita gente perguntando, acho que todo mundo já passou por isso nos últimos dias, quem é o governador do Bolsonaro? Quem é o senador do Lula? Quem é o deputado que ou Lula ou Bolsonaro apoiam para ele poder ir atrás e cravar o seu voto? Isso é um fenômeno que acontece até minutos antes do sujeito votar. A pessoa pergunta, está saindo para votar. Então as pesquisas até tentam captar um pouco esses movimentos, mas são movimentos, essas coisas estão em andamento. Então você tira uma foto ali do momento, mas você tenta desenhar o que é uma tendência. E aí volta um assunto nosso recorrente, que é o assunto do voto útil, né? Por exemplo, esse final melancólico aí da campanha do Ciro Gomes, ele brigando até com a própria família, com os irmãos, enfim, você vê essa tendência onde as duas candidaturas da suposta terceira via, mais ao centro, Simone Tebet, mais à esquerda com Ciro Gomes, podem eventualmente, pelo que a gente vai acompanhar, passar por um processo aí de definhamento na reta final, com seus eleitores aí indo atrás das duas candidaturas aí que lideram as pesquisas. Esse talvez seja a única novidade que a gente pode pegar aí nessa reta final até domingo. Inclusive, eu quero traduzir isso em números, isso que você acabou de falar, viu, Alexandre Borges? Porque, segundo a pesquisa Genial Quest, dos eleitores de Ciro, 27% mudariam o voto para o candidato Lula do PT vencer no primeiro turno. Dos de Tebet, 30% topariam mudar o voto. Esse movimento está se intensificando cada vez mais, Uribe? Justamente a gente vê essa diferença e é interessante, porque a gente vê a diferença de posição de Ciro. Talvez esse posicionamento do Ciro de críticas a Luiz Inácio Lula da Silva tenha feito parte do eleitorado de Ciro. Claro, a maioria do eleitorado de Ciro ainda avalia que pode mudar, mas você tem esse movimento de contrário a Simone Tebet, ou seja, de que ele pode ter impulsionado parte do eleitorado a continuar votando nele contra o voto útil. E a gente vê agora uma troca de posições. Agora o eleitorado de Simone Tebet começa a avaliar justamente porque Simone Tebet não foi a carga como Ciro Gomes foi em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a Basília Rodrigues trouxe uma informação importante. A maior parte dos eleitores desses dois candidatos ainda segue fiel a eles. E concordo com Alexandre Borges. A gente precisa ver como estará a véspera. E voltando ao que falamos antes, a gente não sabe se pesquisa influencia na campanha ou campanha influencia em pesquisa. Provavelmente os dois. Então pode chegar na véspera, a gente tem aquelas pesquisas de boca de urna, que não é bem boca de urna, mas é feita um dia antes, que pode mostrar uma vitória de Lula no primeiro turno, e aí esses eleitores podem mudar realmente de voto. A gente estava falando das pesquisas qualitativas, eu estava conversando com alguns marqueteiros, tanto da campanha do PT como da campanha de Bolsonaro, que me disseram
que uma coisa que tem pegado bastante são os episódios de violência. Isso tem levado muita gente a arrumar para o voto útil para evitar que se arrastem episódios de violência no segundo turno, em outubro. As pessoas estão com medo, é aquela espécie de voto do medo. Portanto, estes episódios de violência podem sim também ser usados como uma explicação caso você tenha o aumento do voto útil. Que lamentável isso. Gente, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.